Meu nome é Samuel. Tenho 82 anos. Passei minha vida inteira achando que era amaldiçoado. Passei décadas me perguntando por que cada passo que eu dava parecia que eu estava caminhando em meio a uma lama profunda, enquanto via todos os outros deslizarem direto por mim. Eu achava que era quebrado. Achava que era apenas azarado. Passei 38 anos sem saber de algo que mudou tudo quando finalmente descobri. Deixe-me contar o que aconteceu. Quero falar com você sobre o óleo. Não estou falando do óleo comum que nos torna populares ou ricos. Quero falar com você sobre a unção perigosa. Aprendi que, se algum dia sentimos que estivemos sob ataque desde o dia em que nascemos, precisamos nos aproximar e ouvir um velho hoje. Percebi que, se a nossa tempestade começou antes mesmo de entendermos como lutar, estamos carregando algo de que o inferno tem pavor absoluto. Não estou falando para pessoas confortáveis hoje. Estou falando para aqueles de nós que estiveram na unidade de terapia intensiva espiritual mais vezes do que podem contar. Estou falando para nós que nunca pedimos uma guerra, mas nunca conseguimos escapar dela. Peço que ouça com atenção, porque o que estou prestes a compartilhar explicará cada lágrima que já choramos. Descobri que existem 6 sinais de que carregamos essa unção perigosa. Meu primeiro sinal é que fui atacado desde o exato dia em que nasci. Deixe-me explicar como isso foi para mim. Eu não comecei a luta, mas a luta me encontrou quando eu era apenas um menino. Cresci em uma casa cheia de caos e gritaria. Tive doenças que meus médicos nunca conseguiram explicar. Tive acidentes terríveis que deveriam ter me matado antes dos 10 anos de idade. Lembro-me de cair de um carvalho alto no meu quintal. Bati no chão com tanta força que parei de respirar. Lembro-me de acordar na cama do hospital e ver minha mãe chorando. Eu estava com medo, sentia-me confuso. Perguntei a ela por que essas coisas ruins sempre aconteciam comigo. Eu não sabia na época, mas já estava em um radar espiritual. Aprendi que o inimigo não ataca pessoas que já pertencem a ele. Percebi que ele só ataca aqueles que estão marcados para derrubar seu reino de trevas. Li minha Bíblia e vi como o bebê Moisés foi caçado por um rei. Li como o menino Jesus foi caçado por homens com espadas. Percebi que o inferno tem um padrão muito previsível. Meus vizinhos viam apenas um menino magro e quieto com os joelhos ralados. Mas eu sei que o inimigo viu um futuro guerreiro. Digo isso porque, se minha infância foi cheia de traumas e se a sua infância foi cheia de instabilidade, precisamos entender algo crucial. Estávamos sob vigilância das trevas antes mesmo de conseguirmos falar frases completas. Nascemos em uma zona de guerra porque nosso nascimento foi uma invasão espiritual. Sobrevivi a uma depressão severa quando era adolescente. Sobrevivi a pensamentos sombrios de tirar minha própria vida. Sentia-me vazio. Sentia-me completamente sozinho em uma sala cheia de gente. Mas aqui está a minha verdade. Sei que minha sobrevivência não é um sinal de minha fraqueza. Sei que é uma prova pura. Eu nunca fui comum, e você também não é. Acredito que a guerra constante ao redor da minha vida é a prova absoluta da unção na minha vida. Sei que, se ainda estou respirando agora, o inferno falhou completamente. Sobrevivemos ao que foi enviado para nos destruir. Meu segundo sinal é que fui atraído pela santidade, mesmo quando isso me custou absolutamente tudo. À medida que me tornava um jovem, via meus amigos perseguirem o mundo. Eu os via perseguirem dinheiro, conforto e prazer físico. Eu queria ser como eles. Eu realmente tentei. Eu poderia ter me misturado à multidão. Poderia ter anestesiado o chamado na minha vida com todas as distrações barulhentas ao meu redor. Mas algo profundo no meu peito simplesmente não me deixava fazer isso. Senti uma convicção pesada. Mesmo quando teria sido muito mais fácil ficar quieto,
escolhi falar a verdade firme. Mesmo quando teria sido mais seguro ficar escondido no meio do grupo, eu dei um passo à frente. E isso me custou caro. Veja bem, aprendi que Deus não apenas nos chama. Aprendi que Ele nos consagra e nos separa. Senti uma atração profunda e magnética pela pureza. Sentia-me culpado por coisas que todos os outros tratavam como completamente casuais. Lembro-me de estar sentado em uma lanchonete suja com um grupo de homens do meu trabalho na fábrica. Eu os ouvia rir de piadas obscenas. Ouvia-os se gabarem de coisas que entristeciam o Espírito Santo. Tentei rir junto para não me destacar, mas não consegui. Meu estômago revirou, senti-me mal. Levantei-me da mesa e saí pela porta. Perdi a amizade deles naquele exato dia. Eles me chamaram de intenso. Disseram que eu era sério demais e que precisava relaxar. Sei que as pessoas vão nos entender mal quando carregarmos esse óleo perigoso. Mas descobri que, uma vez que fui arruinado pela presença pura de Deus, nada mais me satisfaria novamente. Percebi que preferiria estar completamente sozinho com meu Deus do que cercado por 100 amigos sem Ele. Decidi que preferiria perder o mundo inteiro a perder o fogo que queima em meus ossos. Sei que esse é o verdadeiro custo do óleo. Afastei-me de muitos relacionamentos e planos. Não fiz isso porque alguém me forçou. Fiz porque o Espírito Santo sussurrou para mim que aquelas coisas não eram para mim. Acredito que essa fome de pureza é a impressão digital do céu em nossas vidas. Então experimentei o terceiro sinal, e este deixou cicatrizes profundas no meu coração. Fui traído com frequência por aqueles que eram mais próximos de mim. Preciso falar sobre a ferida que dói mais que tudo. Se carregamos uma unção perigosa, sentimos exatamente essa dor. Aprendi que os piores cortes não vêm dos nossos inimigos. Sei que vêm dos nossos amigos. Sei que vêm dos nossos familiares. Sei que vêm de pessoas em quem confiamos completamente, com nossos corações abertos. Tive um sócio quando estava na casa dos 40 anos. Frequentávamos a mesma pequena igreja. Nossas famílias jantavam juntas todos os domingos à tarde. Eu confiava nele exatamente como em um irmão. E sabe o que mais me surpreendeu? Eu o vi olhar bem nos meus olhos, sorrir para mim e silenciosamente roubar tudo o que havíamos construído juntos. Vi-o arruinar minha boa reputação apenas para cobrir seus próprios rastros. Senti-me esmagado. Fiquei incrivelmente furioso. Não sabia o que fazer com minhas mãos. Sentei-me na sala com as luzes apagadas e apenas chorei sobre minhas palmas. Senti-me violentamente traído. Mas aprendi que um chamado alto sempre vem acompanhado de um corte profundo. Li em minhas escrituras como José foi vendido por seus próprios irmãos. Li como Davi foi caçado pelo rei a quem tanto honrava. Li como Jesus foi vendido por prata por um homem que ele chamava de amigo próximo. Acredito que a traição é quase uma garantia para o perigosamente ungido. Percebi que o inimigo sabe que não pode roubar meu óleo. Então, vi-o tentar me ferir através das pessoas que eu amava, até que eu ficasse amargurado o suficiente para abandonar o óleo eu mesmo. Sei que ele queria que eu fechasse meu coração. Sei que ele queria que eu construísse um muro alto de tijolos e me tornasse espiritualmente insensível. Eu sabia que um homem amargo não era ameaça alguma para o inferno. Mas, honestamente, aquela traição brutal não me quebrou. Percebo agora que ela, na verdade, me construiu. Esclareceu exatamente quem eu sou. Tive que ser cortado profundamente para aprender a depender completamente de Deus. Tive que caminhar sozinho para que Deus pudesse me ensinar a ouvir sua voz sem o barulho alto das multidões. Sim, meu amigo me feriu. Sim, ele mentiu sobre mim para todos em nossa cidade. Mas ainda estou de pé aqui. Ainda estou orando. Sou muito mais sábio agora. Não confio meu espírito a qualquer um.
Caminho com uma cautela santa que só vem de ser queimado e sobreviver ao fogo. Meu quarto sinal é que eu não conseguia me misturar, mesmo quando tentava com todas as minhas forças. Passei meus 30 anos tentando ser um homem normal e comum. Tentei minimizar o que eu carregava porque via o quanto isso deixava as pessoas ao meu redor desconfortáveis. Eu entrava em uma sala cheia de gente e sentia toda a atmosfera mudar. Eu não era uma pessoa barulhenta. Na verdade, era muito quieto e tímido. Mas sei que o óleo que eu carregava era barulhento no espírito. Eu percebia que as pessoas sentiam algo diferente em relação a mim. Algumas pessoas eram profundamente atraídas por mim. Estranhos vinham até mim no supermercado e simplesmente começavam a chorar, contando-me seus problemas mais profundos. Mas outras pessoas me rejeitavam categoricamente. Eu as via olhar para mim com raiva sem nenhum motivo lógico. Percebi que eu as lembrava de um padrão santo do qual elas haviam se afastado. Sei que não era minha imaginação. Senti um peso enorme em minha presença. Foi muito solitário para mim. Vi que a maioria das pessoas quer um cristianismo confortável. Vi que elas querem as bênçãos de Jesus sem a cruz dolorosa de Jesus. Vi que elas querem um grande avivamento sem qualquer arrependimento pessoal. Mas por causa do óleo na minha vida, eu não podia fazer o que todos os outros faziam. Eu não podia flertar com o pecado e me sentir bem com isso. Eu não podia sentar no sofá, assistir lixo na televisão e dormir tranquilamente naquela noite. Sei que isso não é um fardo. Acredito que é um sinal de que o Espírito Santo reivindicou território dentro de nós. Sinto-o brilhar através de mim por onde quer que eu vá, mesmo quando minha boca está completamente fechada. Lembrei-me de ler o que Jesus disse sobre sermos a luz do mundo e sobre como uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Percebi que não fui feito para me esconder. Sei que você também não foi feito para se esconder. Mesmo quando me vestia como todos os outros e falava como todos os outros, sabia que algo me marcava como distintamente diferente. Pessoas já me disseram que eu sou demais. Já as ouvi dizer que eu as deixo desconfortáveis. Mas sei que não carrego um óleo comum. Sei que carregamos uma unção que convence pessoas coniventes. Sinto meu espírito gemer quando as coisas estão espiritualmente erradas. Não consigo me sentir confortável em uma sala onde há concessões. Finalmente entendi que não nasci para simplesmente sobreviver a este mundo. Nasci para sacudi-lo. Meu quinto sinal é um que me fez questionar minha própria mente por anos. Comecei a ver coisas que outras pessoas não veem. Eu as via espiritual e profeticamente. Não consigo contar quantas vezes entrei em uma situação e senti no meu íntimo que algo estava horrivelmente errado, muito antes de qualquer pessoa dizer uma única palavra em voz alta. Eu entrava no prédio de uma igreja e meu espírito imediatamente se sentia agitado e inquieto. Comecei a ter sonhos que pareciam reais demais. Tive visões e avisos repentinos que caíam pesadamente em minha mente. Senti fardos que me faziam questionar minha própria sanidade. Perguntava à minha esposa se ela sentia a tensão na sala. Eu a via olhar para mim confusa e ela dizia que não. Achei que estava ficando paranoico. Achei que estava analisando tudo demais. Mas aprendi que isso é uma agudeza profética. Acredito que é um dos sinais mais claros de uma unção perigosa. Sei que Deus nos dá percepções que outros simplesmente não possuem. Vejo a realidade espiritual escondida por trás da situação natural. Ouço as coisas exatas que não estão sendo ditas em voz alta. Sinto a guerra espiritual antes que ela realmente se manifeste no mundo físico. Sei que Deus nos mostra essas coisas para nos proteger e para proteger o seu povo. Percebi que minha missão não é apenas caminhar cegamente pela vida. Percebi que minha missão é guerrear pela vida. Lembro-me de acordar às 3 da manhã
com uma sensação pesada e esmagadora no peito. Comecei a chorar por uma família em nossa cidade que eu mal conhecia. Senti um fardo enorme para orar por eles imediatamente. Orei até meus joelhos doerem. Descobri no dia seguinte que o filho adolescente deles havia sofrido um terrível acidente de carro exatamente naquela hora. Eu tive medo dessa visão profética. Sei que não é glamouroso. Sinto-me pesado quando todos os outros estão felizes. Sofro enquanto todos os outros estão celebrando. Choro por coisas que ninguém mais percebe. Aprendi que o maior objetivo do diabo é me fazer duvidar do meu próprio discernimento. Sei que ele quer me convencer de que sou apenas louco. Percebo que, se ele conseguir silenciar as pessoas que veem as trevas chegando, poderá enganar as massas facilmente. Mas sei que não sou louco. Estou vendo o que outros não conseguem ver. Sei que temos as lentes do céu. Acredito que Deus nos mostra essas coisas pesadas porque sabe que vamos interceder e não apenas fofocar sobre isso. Sei que Ele confia em nós para agir. E aqui está o que eu não entendia naquela época sobre meu sinal final. Meu sexto sinal é que caminhei por um fogo intenso, mas saí com um poder muito maior. Aprendi que não existe absolutamente nenhum atalho para uma unção perigosa. Percebi que, se estivermos orando e pedindo a Deus para nos usar, devemos nos preparar para que Ele nos esmague primeiro. Sei que o óleo só flui de azeitonas que foram prensadas sob um peso terrível. Sei que o poder só vem depois de caminharmos pelo fogo ardente. Acredito que esta unção sempre nasce de um sofrimento profundo e agonizante. Perdi minha saúde quando estava na casa dos 60 anos. Vivia com dor física crônica todos os dias. Perdi minhas economias de uma vida pagando contas médicas. Senti como se estivesse caminhando por um túnel longo e escuro, sem luz no fim. Senti-me inteiramente vazio. Senti como se minhas orações desesperadas estivessem apenas batendo no teto da sala. Perguntei a Deus por que Ele estava me punindo depois que eu tentei tanto ser fiel a Ele. Mas aprendi que Ele não estava me punindo de forma alguma. Aprendi que Ele estava me preparando. Sei que, quando carregamos esse óleo, precisamos de um alicerce que tenha sido testado pelo fogo mais quente. Sei que Deus não constrói seus guerreiros em solo macio e confortável. Sei que Ele nos constrói no deserto implacável. Percebi que o fogo doloroso não me destruiu. Vejo agora que Ele me revelou. Vi-o expor os ídolos ocultos no meu próprio coração. Senti-o purificar meus verdadeiros motivos. Deixei que Ele queimasse meu orgulho e meu ego tolo. Sei que deixou para trás algo que o inferno não pode mais manipular. Porque passei por aquele fogo específico, não sou mais movido pelos aplausos dos homens. Não me abalo mais quando as pessoas atacam meu caráter. Não me impressiono com grandes palcos ou títulos religiosos extravagantes. Já vi dor demais. Perdi dinheiro demais. Suportei noites sem dormir demais. Caminho com cicatrizes profundas agora. Mas também caminho com um poder real e inegável. Sei que é um poder que não vem de um diploma de faculdade de teologia. Sei que vem do lugar secreto da oração. Sei que vem das minhas lágrimas da meia-noite. Sei que vem de dar a Deus um sim puro, quando cada osso do meu corpo queria fugir e se esconder. Passei por coisas que outras pessoas não sobreviveram. Eu não apenas sobrevivi. Saí carregando um manto pesado. Parei de perguntar a Deus por que Ele me escolheu. Comecei a declarar que, por esta exata razão, fui esmagado. Sei que para este propósito fui feito. Preciso que ouçam meu coração hoje. Não somos apenas chamados. Estamos carregando fogo literal.
Não somos pessoas comuns. Não somos acidentes aleatórios. Não estamos apenas sobrevivendo por algum tipo de sorte. Sei que fomos marcados por Deus. Sei que fomos separados e escolhidos. Sei que não fomos escolhidos apenas para sentar silenciosamente em um banco de madeira todo domingo de manhã. Sei que não fomos escolhidos apenas para frequentar um culto semanal e nos chamarmos de cristãos. Acredito que fomos escolhidos para carregar um fogo que quebra correntes pesadas. Carregamos o tipo de fogo que deixa o inferno incrivelmente nervoso no momento em que nossos pés tocam o chão do quarto pela manhã. E no fundo do meu espírito, sei que isso é verdade. Senti isso a minha vida inteira. Sempre soube que havia algo distintamente diferente em mim. Nunca me encaixei, porque nunca fui feito para me misturar. Fui feito para quebrar barreiras. Vejo que cada ataque à minha vida foi apenas uma confirmação. Vejo que cada traição foi Deus afiando minha lâmina. Vejo que cada temporada de silêncio foi uma preparação brilhante para o meu futuro. Sei que carregamos uma unção perigosa. Sei que não é para exibição. Sei que não é para as luzes do palco. Sei que é para a guerra. Fui ungido para confrontar as trevas e curar os quebrantados de coração. Sei que o mundo não precisa de mais crentes passivos e confortáveis. Sei que ele precisa desesperadamente de guerreiros e libertadores. Então, o que fazemos agora? Decidi parar de me esconder. Decidi parar de minimizar meu chamado para fazer outras pessoas se sentirem melhor consigo mesmas. Decidi parar de suavizar a verdade firme. Decidi parar de pedir desculpas por ser separado pelo meu Criador. Sei que não sobrevivi a todo aquele inferno por absolutamente nada. Sei que somos a resposta exata para o cativeiro de outra pessoa. Sei que somos uma arma afiada na mão de Deus. Acredito que o mundo precisa desesperadamente da versão de nós que foi testada pelo fogo, quebrada, mas obediente. Posso me sentir totalmente ignorado agora, mas prometo que o céu não esqueceu meu nome. E sei que o inferno sabe exatamente quem eu sou. Sei que não carregamos apenas óleo. Sei que carregamos um fogo perigoso. E acredito que agora é a hora de deixá-lo queimar intensamente. Se minhas palavras ressoaram em seu espírito hoje, quero que curtam este vídeo para que ele possa alcançar outros guerreiros que estão confusos com suas batalhas. Peço que comentem abaixo e me digam há quanto tempo sentem esse fogo queimando. Convido vocês a se inscreverem neste canal para que possamos continuar de pé juntos nas trincheiras. Continuarei falando minha verdade. Continuarei lutando minha luta. Oro para que permaneçamos fiéis. Deus nos abençoe a todos.